Ainda falta cerca de 100 dias para que as alterações na lei de trânsito, já sancionadas, passem a vigorar. Mas a desinformação sobre algumas dessas mudanças já se prolifera no alucinado ritmo das redes sociais e também no WhatsApp. E essa verdadeira avalanche de desinformação gira em torno de mitos que foram criados sobre as novas punições para quem for flagrado dirigindo alcoolizado ou sob o efeito de outras substâncias narcóticas. E para esclarecer melhor essa questão, nós procuramos um advogado criminalista aqui de Alfenas que já está por dentro do assunto. Ao contrário do que está em muitas postagens compartilhadas nas redes, o advogado deixa bem claro que a pena para quem for apenas flagrado dirigindo embriagado em uma blitz de trânsito, por exemplo, não muda em nada. A lei não teve mudança para esse ponto, não teve mudança. Então, se a pessoa estiver dirigindo sob influência de álcool ou drogas, ela será, e for parada numa blitz, por exemplo, que é o caso mais comum, o que acontece? Ela vai ser levada, conduzida até a delegacia e lá, após constatação, aí o delegado oferece uma fiança, né, que a pessoa, se não quitada, aí sim ela vai ser recolhida ao presídio. Mas nesse ponto não teve inovação na lei. Então continua da mesma forma. De acordo com o advogado, o que realmente muda para os casos nos quais o motorista embriagado é responsável por causar lesão corporal grave, gravíssima e também para aqueles casos nos quais o motorista embriagado for responsável por causar morte no trânsito, configurando homicídio culposo. Mudou em relação à pena para quem comete lesão corporal grave ou gravíssima. Ou seja, agora a pena é de 2 a 5 anos. E já no crime de homicídio, a pena já é de 5 a 8 anos de reclusão. Por exemplo, se acontecer um acidente e a pessoa teve uma lesão leve, aí continua a embriaguez ao volante, o artigo 306 do Código de Processo Penal, aquele comum. O comandante do batalhão da Polícia Militar de Alfenas também explica as reais mudanças e ajuda a esclarecer toda essa desinformação que é compartilhada sem qualquer preocupação com a verdade. Anteriormente, a lei previa o seguinte: se o indivíduo comete um acidente de trânsito e dentro desse acidente de trânsito vem o advento morte, esse indivíduo ele poderia ser penado como homicídio culposo, ou seja, o indivíduo ele não tem a intenção de provocar a morte, mas tinha uma dúvida entre o homicídio culposo e o dolo eventual, o homicídio com dolo eventual, ou seja, aquela pessoa assumiu o risco de produzir o acidente com o evento morte a partir do momento que ela ingere a bebida alcoólica. Com a nova lei, passou a ser definido como o acidente de trânsito com o advento morte apenas homicídio culposo. Ou seja, havia uma pena de 2 a 4 anos de detenção no homicídio culposo anterior, praticado na direção de veículo automotor, e essa pena previa detenção, e com algumas penas alternativas, que era o quê? Uma troca. Era uma substituição. Hoje, já passou a ser pena de 5 a 8 anos de reclusão. Então, ou seja, o indivíduo que ingeriu bebida alcoólica em demasia, que, a ponto de ser considerado como crime, e a partir desse momento ocorre o advento morte, a pena é de homicídio culposo de 5 a 8 anos de reclusão.